Olá, você que busca informações sobre comunicação corporativa, esse é o lugar certo para ter essas informações. Eu sou Cláudio Rodrigues e a gente está começando o Podstaff. Eu sou Rosângela Araújo e hoje estamos recebendo a dupla dinâmica da Vertigo. Renan Zovica, Johnny Pequeno, prazer imenso ter vocês aqui. Prazer todo Massa nosso. demais. Satisfação é nossa, muito obrigado por darem uma confiança a gente, né, para bater um papo aí sobre comunicação, para ver o que, a gente pode compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, nossa pouca experiência, mas que é uma experiência. Referência em produção audiovisual aqui na região. Obrigado. Ô Johnny e Zovica, me diga uma coisa. A gente passou por um processo muito, digamos assim, doloroso, que foi a pandemia, né? E, na opinião de vocês, a pandemia acelerou o olhar das empresas para essa questão da produção de vídeo, principalmente porque foi um período que teve muitas lives, né? Como é que foi para vocês essa questão da relação pandemia com a produção de vídeo? Assim, eu vou falar de uma parte mais assim de atendimento comercial. Eu acho que o Renan pode falar mais assim da parte criativa e tal, que é mais o lance dele, mas da parte da gestão de empresas voltadas para a comunicação, o que foi que eu percebi no período da pandemia é que primeiro todo mundo se assustou muito, a gente mesmo na Vertigo, a gente teve um baque muito grande, porque a gente tinha projetos de produção, projetos de institucionais, contratos com empresas que foram pausados por conta dessa situação toda da pandemia, e a gente teve que meio que se reinventar e se segurar também. Aí entra uma parte também da própria gestão da empresa, que acho que a gente pode falar depois, que é tipo, a gente tinha uma reserva de caixa para sobreviver, mas assim, acho que outras empresas podem não ter tido, né? Essa mesma sorte. Então a gente conseguiu ter essa folguinha para conseguir se reinventar, e eu pelo menos notei por parte das empresas que contratam serviços de produção de conteúdo em vídeo, eu notei assim uma procura por conteúdos adaptados, né, dentro do contexto da pandemia. Então, transmissão ao vivo foi um conteúdo nesse sentido. Transmissão ao vivo, e dentro de transmissão ao vivo, a explosão dos podcasts. Né? Então, houve a abertura para desenvolver modelos de negócio voltados para esse nicho. Exemplo, a CasaCast, né? Do nosso amigo Ingresson, que é um modelo de negócio todo voltado para essa produção de conteúdo de podcast, que, se você for analisar direitinho, não é diferente do que a gente fazia, por exemplo, sei lá, nas rádios locais, né? De mesa redonda, Exatamente, de debate e tal. No final das contas, tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade de jornalismo, né? Que eu aprendi com você lá na faculdade. Mas com uma roupagem diferente. Por quê? Porque ela fala a linguagem da internet, do imediatismo, né? Então teve isso. Ao mesmo tempo em que também eu acho que as empresas que procuraram investir mais nessas alternativas, como transmissão ao vivo de eventos, live shops, podcasts, vídeos animados, enfim, que a gente acabou pegando muito durante o período da pandemia e fez pouquíssima produção, quando estava mais apertado assim o período da pandemia. Eu acho que essas empresas que contratam esses serviços e as agências de publicidade que buscam esses serviços de produtoras especializadas, eu acho que elas ainda têm dificuldade de entender a importância de produzir com qualidade. Porque para você produzir com qualidade, você precisa muitas vezes investir um pouco mais. Não quer dizer que é caro, né? Porque caro, a pessoa tem que entender por que exatamente que o cliente está achando caro, né? É porque ele não tem o dinheiro suficiente, é porque ele não entende. Geralmente é porque ele não entende o processo. Não é porque ele é ignorante ou porque ele seja burro. É porque simplesmente ele não é da área dele, ele não compreendeu a sacada, porque o que acontece também é, ao mesmo tempo que explode esse tipo de soluções em audiovisual, que tem uma roupagem diferente, o que acontece? O cliente, muitas vezes, ele pensa, mas é barato. Eu tô na pandemia, não posso pagar muito, então vamos fazer um podcast, mas eu queria que fosse barato, não sei o quê. Aí começa aquela treta, que é um ciclo vicioso, um ciclo vicioso, sempre volta pro mesmo lugar, tipo, o cara monta uma estrutura massa, oferece a solução, o cliente enche os olhos, só que no final das contas o cliente quer pechinchar. Agora, isso tudo é por quê? Porque não tem uma educação, não tem uma cultura de educação para que o cliente entenda que aquele tem retorno, muitas vezes esse retorno é a médio e longo prazo. Então, o que eu analiso é que houve uma explosão de oportunidades de outros tipos de soluções em conteúdo audiovisual que antes já existiam,
mas que elas se apresentaram como alternativas para o período de pandemia, em que as produções ficaram bem mais restritas, né, as formas de se produzir conteúdo em vídeo, mas que dá para adaptar esses formatos para o video marketing, né, em tempos de pandemia. Mas o que eu acredito é que ainda precisa amadurecer. Precisa amadurecer da parte de quem produz o conteúdo, principalmente na parte de gestão, e precisa amadurecer também na parte de quem contrata o serviço, para entender que é preciso investir no video marketing como uma estratégia que é prioridade. Não é só uma estratégiazinha de dizer, eu vou fazer um videozinho. Nunca é um videozinho. Essa é a parte comercial. Então, eu acho que tipo, dentro do contexto que a gente vinha de pandemia, eu acho que essas produções que foram acentuadas assim, né, elas foram acentuadas pela pandemia, mas elas já vinham numa tendência a serem acentuadas. Tipo, eu acho que a pandemia ela só tipo deu um boost assim, né? Ela acentuou ainda mais, tipo, acelerou esse processo. Mas a gente criou a empresa dentro de uma tendência de vídeos que vinha crescendo dentro das redes sociais, né? Dentro da internet. A gente já criou dentro desse pensamento. Então a gente já tinha um entendimento de que aquilo vinha crescendo exponencialmente e que era necessário. Eu acho que a pandemia ela veio para acentuar isso para todo mundo, sabe? Sim. Tipo, para todo mundo enxergar que precisava ter uma identidade, uma presença maior na internet, e para ter isso precisava investir mais em comunicação e consequentemente vídeo, né? E a gente já trabalhava com essas linguagens que se destacaram na pandemia por não precisar, não poder fazer produções, né? Porque uma produção de um comercial tradicional, por assim dizer, a gente precisa ter equipe, então a equipe já gerava uma aglomeração, então não poderia fazer isso. Mas os outros tipos de produtos, né, como cartelados, que é animações, né, aquelas animações que você vê no comercial, lives e afins, a gente já produzia isso paralelamente com uma quantidade menor, claro, mas a gente já tinha um entendimento de como fazer e o que era, então a gente não precisou se adaptar nesse sentido de ter que aprender a fazer isso por uma necessidade. Já era uma realidade de vocês, né? Porque já a era empresa nasceu com isso também, com essa pegada de aproveitar essas soluções criativas de audiovisual que não fossem só a produção de rádio e TV, né? De ser uma produtora que pegasse essas outras vertentes. Tanto é que, pronto, um dos primeiros parceiros da gente, quando a gente lançou a Vertigo, que foi como projeto do Armazém da Criatividade, foi junto com o Caruaru no Face, que estava também com uma tendência muito forte de audiência e tal, e eles começaram a perceber a importância das lives quando a live estava engateando, né? Que o máximo da live era o que? Era fazer com o celular o acompanhamento de bastidores de uma festa do São João de Caruaru, mas aí na época o pessoal do Caruaru no Face começou a querer investir, tipo, live de entrevista, fazer debate político e não sei o que, aquela parada toda. E isso a gente foi pegando essa expertise e a gente foi pegando na tora também, porque a gente foi aprendendo o que é que a gente precisa de equipamento para poder fazer uma live bem feita. A gente foi aprendendo aos pouquinhos, porque as primeiras lives que a gente fazia mesmo era um negócio bem cabuloso. Mas aí a gente foi pegando conhecimento técnico, a gente foi investindo em mais equipamentos, e quando chegou o período da pandemia, a gente viu que, poxa, a gente já sabe como fazer, né? Então, pelo menos nisso, a gente pode focar durante esse período, já que há uma possibilidade maior da gente produzir lives, porque a gente já tem a expertise, né, necessária para poder fazer, sei lá, uma live de um evento, de um show, etc, etc. E assim, a pandemia para produtores de vídeo, no geral, foi ruim, assim, não pode dizer que foi bom, foi uma situação boa, foi ruim. Mas, assim, dentro daquele cenário, por a gente já conhecer os estilos que bombaram, assim, né? Os estilos de vídeos, assim, as plataformas que bombaram, a gente não perdeu tanto tempo tendo que se adaptar àquele estilo de produção, né? Tendo que aprender a fazer aquele tipo de produção, porque a gente já sabia. Então, tipo, pra gente foram 2 passos à frente
que foi esse lance de a gente já saber fazer, e o lance de que a gente teve, por a gente não precisar aprender, a gente teve tempo de aprimorar. Né? Então, tipo, a gente, durante a pandemia, a gente investiu mais no desenvolvimento intelectual da equipe. Né? Johnny fez um curso de produção, eu fiz um curso de direção pela Academia Internacional de Cinema. A gente fez outras coisas nesse sentido para que, quando a gente sabia que ia voltar às produções maiores, né, que são os nossos cargos-chefes, porque tem mais rentabilidade, claro, e a gente conseguiu manter os conteúdos que estavam saindo, né, na qualidade que a gente já tinha, e conseguiu se preparar para a volta. Né? Foi muito importante porque a gente voltou melhor do que quando a gente entrou. Isso que você está falando de tentar dividir assim, né? Para quem não está familiarizado com o assunto, vamos começar por publicidade, né? E aí a gente está, como você falou, né? Antigamente mais acostumado quando falava de visual, propaganda de televisão. E agora, né, os formatos são outros. Aí você falou recentemente de uma campanha que vocês fizeram para uma faculdade com produção de material que é publicitário, mas que tem uma roupagem diferente, não é? Compre batom, né? Compre isso, compre aquilo, né? Então, é preciso ter esse olhar também. As empresas precisam investir nessa área também, não visando só televisão, mas outros mecanismos, né? Isso, outras plataformas, vamos dizer assim. O que eu vejo é, analisando a nossa realidade, né? A nossa realidade é muito diferente de outras realidades de outras regiões do país, né? Como o Sudeste tem outra realidade do que o Nordeste. A nossa realidade, o que eu tenho visto assim mais complicado em relação à aproximação das empresas que não estão acostumadas ainda a ter produções é os intermediários. Assim, eu vejo as agências que elas não se capacitaram para lidar com vídeo. Então, para você vender um vídeo para um cliente, fica muito mais difícil se você não entende o que é que você vai precisar, quais são os processos, o quanto custa aquilo, e qual é a linguagem. Então, fica muito difícil de você vender isso para um cliente e depois, no final, fica muito difícil você entender. E mensurar. Porque o que acontece? No audiovisual, você precisa entender toda a complexidade da linguagem daquele produto para você passar aquilo no vídeo. Então, se você não tem essa compreensão prévia, você não consegue fazer um comercial que transmita aquilo. Né? Isso independente da plataforma. Independente da plataforma. Por exemplo, eu vou vender o Batom Garoto. Vou fazer um comercial do Batom Garoto. Eu não sei qual é a linguagem que você vai vender o Batom Garoto. Vai ser uma comédia? Vai ser em forma de, sei lá, vai ser mais sério, porque o Batom Garoto é um batom de elite. Às vezes não tem essa resposta principal, entendeu? E aí chega pra gente meio que na testagem, sabe? Vai experimentando. O que eu sinto é que as agências estão testando os clientes, assim. Vamos ver se isso funciona. Vai que funciona. Mas a maioria não funciona, no meu entender. Entendeu? E aí, tipo, fica mal pra agência com o cliente e o cliente fica com medo de investir. Porque não tem um resultado, porque não sabe por que teve um resultado e às vezes não tem um resultado porque realmente você não está falando, não está se conectando com a cultura da empresa, com a cultura do cliente, enfim. E isso é muito importante na construção de roteiros e tal. Essa questão só interrompendo, essa questão que o Renan falou é porque assim, quando a gente fala de produzir conteúdo em vídeo para empresas, a gente está falando de video marketing, que a gente está falando de utilizar o vídeo como estratégia dentro do planejamento de marketing das empresas. Aí a gente fala de um leque muito variado de produtos que a gente pode oferecer, né? De
propaganda que passa em TV, filme institucional, filme testemunhal com depoimentos de pessoas que validem a marca, vídeo animado, tutorial, podcast, spot de rádio, enfim, tem uma infinidade de conteúdos que vai depender muito da criatividade de quem está fazendo aquele planejamento de marketing, de quem está na parte de criação. E é o que acontece. Que a gente tem visto isso desde antes da pandemia. Não foi a pandemia que fez isso acontecer. A pandemia é uma questão que é uma questão socioeconômica, cultural do mundo todo, né? E que envolve saúde, né? De todo mundo. Mas assim, isso vem antes da pandemia. Essa questão que Renan tá falando, que é tipo, eu acho que com a evolução muito rápida, assim, do acesso a plataformas de produção de conteúdo no geral, né? As coisas estão indo tão rápido que eu acho que parte das agências, inclusive as agências novas, que também estão surgindo rapidamente, o cara se formou, criou uma logo, abriu um CNPJ e pronto, criou uma agência. Criou uma agência criativa aí, pronto. Aí já é mais uma agência no mercado. Eu acho que o que está acontecendo aqui acaba gerando muito conflito, porque é preciso entender, ao mesmo tempo que o cara tem que saber trabalhar o que ele aprendeu, sei lá, na faculdade, ele precisa adaptar isso para os novos formatos que estão surgindo, só que ele precisa entender que, às vezes, o mais básico é o que vai fazer com que o seu cliente entenda o que é que ele precisa passar como mensagem para o público, e é o mais básico que vai fazer com que o potencial público desse cliente entenda a mensagem dele e compre, né? Seja convencido por ele. E o que é o mais básico? O mais básico é entender a si mesmo, o cliente se entender, a agência entender o cliente, né? O profissional criativo entender o cliente. Saber qual é o tipo de mensagem, saber qual é o público a ser atingido, como trabalhar essa linguagem e se planejar. E não atropelar etapas de produção, que é o mais, assim, é o básico, porque independe de você, não é porque você está fazendo podcast que você não vai precisar fazer um planejamento, marcação, roteiro, confirmar quem são os entrevistados e que horas eles podem vir, executar e depois fazer a pós-produção. Todas essas produções de conteúdo, elas vão ter isso. Esse nível de planejamento, de briefing, de roteiro, de produção e depois de pós. Vai ter isso. Então, o que a gente tem percebido, que é o que o Renan colocou, é que com essa explosão de novos profissionais criativos e que usam diferentes técnicas e plataformas e ferramentas de produção de conteúdo que são muito acessíveis, as pessoas elas estão esquecendo um pouco o básico que elas aprenderam, porque elas aprenderam na faculdade. E tá muito assim, muito jogado, tipo, não, para fazer esse vídeo aqui é só chegar lá e capta umas imagens lá, faz umas imagens aéreas e depois vocês veem aí na edição. Não é isso. A gente não pode entregar dessa forma, porque depois o cliente ele não vai gostar. E se o cliente não gostar, o profissional criativo ele vai se complicar para poder convencer o cliente a continuar investindo em conteúdo. E isso para a gente é importante a gente fazer esse alerta para os nossos clientes e para as agências que a gente atende, porque no final das contas isso pende para gente. Porque é como se a gente aqui fosse responsável por isso. Quando é uma coisa que vem do planejamento pra gente executar, pra gente produzir. Só que muitas vezes o que acontece? Aí a produção deu alguma coisa que deu errada, não teve o resultado que a gente esperava, sei lá, não deu aquele uau que a galera fala do marketing. Por quê? Não, porque a produtora não fez direito. Não foi isso. É um negócio que começou lá atrás, aí foi como uma bola de neve. Dentro do processo de direção de um comercial, tem coisas que estão ali que vão além da compreensão comum das pessoas que vão assistir. Mas que as pessoas que vão assistir, elas entendem porque a gente, a nossa mentalidade ela é feita para entender padrões. Mas quando a gente assiste uma coisa e diz, pô, que negócio massa, mas não sabe explicar por que foi massa. Entendeu? Então, tipo, tem certas coisas ali dentro do vídeo que as pessoas não precisam entender a fundo, mas elas vão entender no final, porque elas vão entender, porque aquilo faz sentido na cabeça. Mas a gente que precisa produzir, a gente precisa entender essas coisas para aplicá-las, né? Então, coisas simples, por exemplo, o cliente precisa fazer um vídeo, mas aquele vídeo ele vai aplicá-lo só para stories do Instagram. Então,
aquilo tem que estar muito bem definido. Por quê? Porque o enquadramento da câmera para o Instagram é diferente para um vídeo que vai ser aplicado para o YouTube. Isso na posição que a gente vai colocar a câmera. Tipo, não dá pra gente gravar gravar em formato do YouTube, que é na horizontal, para depois transferi-lo para o modelo Stories. E a gente até faz. Adapta. Mas o que acontece é que fica diferente. Porque o enquadramento da lente fica menos aberto, não sei o que. Tem toda uma questão lá envolvendo isso. Isso é uma das coisas simples. Isso é um exemplo. Um exemplo, entendeu? Fora uma construção de cena que a gente vai, tipo, eu quero eu quero mostrar um ambiente, né? Então, para eu mostrar um ambiente, para gerar uma surpresa sobre aquele ambiente é grande, é bonito, então não sei o que, você tem que começar fechado. E aí vai para um enquadramento mais meio, assim, e depois abre, porque isso faz um andamento da subjetividade de quem está assistindo uma leitura, de que você tá começando, você vai ter a surpresa, né? Você viu um pedacinho, né? Abriu e depois abriu mesmo, tá? E aí mostrou tudo. Então isso tem que estar ali. E o que acontece é que não tem esse entendimento. Então, é feito, vamos mostrar aqui como vai ser o podcast. Então já começa com mostrando tudo. E aí beleza, o vídeo pode ficar esteticamente bonito, com as cores, com tal. Mas narrativamente, na leitura dele, ele tá com um texto mal feito. Porque ele não tá como deveria estar. E isso não chega, na maioria das vezes, não chega pra gente decupado. Né? Tipo, não chega em roteiro pra gente. Isso. Também não chega nem a possibilidade de a gente fazer isso, às vezes, tá ligado? Porque isso aí são casos. A gente tá dizendo assim, a gente não tá condenando agências, nem profissionais criativos, nem não, clientes, eu tô falando que, tipo, é uma tendência. Eu tô falando é uma que, coisa tipo, que tem acontecido. Eu tô falando que para se executar um vídeo é muito mais do que a ligar uma câmera. Isso se entrega pro cliente. Dá para entregar. Você vai entregar. Você vai fazer um vídeo, você vai entregar. Mas para você construir aquilo que atinge as pessoas nesse inconsciente que elas não sabem porque gostaram daquilo, aí você tem que fazer conscientemente todas essas técnicas. Exatamente. Agora vocês usaram duas palavras assim que para mim são chaves para essa pergunta que eu vou fazer agora. Público e investimento. Apesar de todo o advento das mídias digitais, de produção de vídeo para Instagram, para Facebook, para YouTube, enfim. O que enche os olhos ainda de muitos empresários é a televisão. E aí você tem dois tipos de produtos para televisão. O vídeo com atores, modelos, e o cartelado. São tipos diferentes e com investimentos diferentes. Mas para que você possa ter um resultado melhor, lógico que o mais trabalhado é melhor, né? Geralmente. Tanto para você alcançar melhor o público, quanto para o investimento, assim, para aquilo que a empresa está querendo, né? Na verdade. Como é que vocês veem essa questão? Eu vejo o seguinte, tipo... Se você quer mostrar a sua marca para milhões de pessoas, vamos dizer, você quer mostrar uma coisa pessoal sua, da sua casa, para milhões de pessoas, você vai querer mostrar o melhor ou o pior? Vai querer mostrar mal feito, de qualquer jeito? Você vai isso, querer... Sabe? Tipo, não é nem a questão do modelo, do estilo de vídeo, porque de repente o estilo em animação seja mais interessante para a linguagem daquele cliente. Sim. Acho que não é esse o debate, sabe? O debate é, eu vou fazer porque é mais barato e vai ser entregue dessa forma. Porque vem para esse... no final das contas, vem muito para esse ponto de estresse que acomete todos os profissionais de comunicação. Assessoria de imprensa, publicidade, marketing digital, produtoras de vídeo. Que é o que a gente... Isso é um ciclo vicioso, que acomete todo mundo. Acho que Ingress tem dificuldade com isso. Porque o que acontece é tipo,
volta para aquele assunto. O cara quer um conteúdo massa. Ei, eu quero um conteúdo que faça uau. Eu acho muito engraçado isso, porque tem uns 2 clientes que já. Eu quero um conteúdo que faça uau. Aí, o que acontece? Quando vai na hora de fazer, o cara quer esse uau. Só que ele, para atingir esse uau, ele não tem, assim, ele não consegue mensurar o que é que precisa investir para se atingir esse nível de entrega de qualidade e que fale bem com o público dele. Aí começa toda aquela bronca. Pechinchar, não, vamos cortar esse custo. Não, eu não sabia que era assim, então não vamos ter como fazer. Adapta aí, faz uma coisa mais simples. Aí quando essa coisa mais simples fica pronta, às vezes o cara quis cortar tanto custo que não vai ficar dentro da expectativa dele. Há um choque de expectativa versus realidade, feito aquele meme lá que a gente vê no Instagram, de expectativa versus realidade. Ou então fica inviável de fazer, de casos em que a gente chega pro cliente ou pro profissional de criação e diz, não tem como a gente produzir porque vai ficar ruim. A gente já chegou assim a ponto de dizer, olha, é inviável para a gente produzir, não tem como fazer desse jeito como vocês querem. E tem gente que insiste, que não, mas vai dar certo, porque olha, é só a gente ajustar, não sei o que, na nossa realidade. Veja, muitas vezes o cliente ele tem condição de investir um pouco mais. O que acontece é que não há uma cultura de se educar o cliente para ele compreender os processos. Exatamente. E aí independe assim, de ser TV, de ser redes sociais, de ser cartelado ou de ser um comercial mais robusto, né? Como o Renan disse. O cartelado, a animação 2D, a animação 3D, ela pode servir muitas vezes para fazer um tutorial, né? E explicar o funcionamento de um produto que acabe sendo mais didático ou mais lúdico, dependendo daquele serviço ou daquele produto que esteja sendo vendido. E aí vai alcançar o público que se deseja. Sei lá, vamos dizer que seja um produto de uma plataforma de e-commerce ou um aplicativo, que aí vai precisar de quê? Vai precisar ter um conteúdo animado que explique como é que o aplicativo funciona. Mas pode ser também que dentro da estratégia seja necessário para essa plataforma, esse exemplo, né, que eu estou dando de plataforma, ter um vídeo criativo com atores, que seja com um conteúdo mais com referências, com metáforas, aquela coisa mais criativa que a galera de publicidade sabe fazer muito bem. Aí são estratégias diferentes, mas para fazer isso, o cara tem que entender com quem ele vai ter que falar. Na questão, por exemplo, de fazer conteúdo para TV, o conteúdo para TV, ele tem um público. Ele tem um alcance. As agências que eu vejo que elas se dão melhor, né, no sentido de planejamento e de resultado para os clientes são aquelas que sabem exatamente, tipo, se esse cliente aqui ele dá certo com conteúdos para TV e com outros conteúdos que se integrem a esse conteúdo principal, que sejam voltados para redes sociais. A gente está produzindo material para um cliente agora, que é de faculdade, que a gente produziu uma série de conteúdos em vídeos criativos que eles são todos para formato de Reels, TikTok, YouTube. É uma campanha específica para isso. Só que eles também têm a campanha que foi a campanha que vai para a TV. Que, por exemplo, não foi a gente que fez, porque eles contrataram uma produtora para fazer uma coisa e outra produtora para fazer uma outra estratégia. Isso é interessante, porque vê, os caras pensam direitinho, os caras se planejam dentro do que é que eles estão precisando fazer. Tipo, a gente precisa de um conteúdo específico para isso, de uma galera que fique focada só para fazer isso aqui, e dessa outra galera que fique focada só para fazer isso aqui. Aí alguém pode dizer aí que esteja assistindo, mas aí é muito dinheiro, você está falando de uma empresa que é grande, faculdade, não sei o quê. Aí você tem que analisar qual é o seu público, qual é o seu porte e até onde você consegue chegar. Porque não é obrigado você investir rios de dinheiro, não, se o seu porte é pequeno. Mas você pode ver qual é a sua estrutura, até onde chega a sua estrutura, como é que você pode começar produzindo conteúdo. E é uma escala. Você vai investindo agora um pouquinho, aí você tem um resultado, aí vai investindo um pouquinho, aí tem outro resultado. E vai crescendo na parte comercial, na parte financeira. E vai investindo mais em comunicação. E assim, é mais um entendimento de que aquilo é um investimento, né? Tipo, você pode investir naquilo. Não posso investir numa grande produção, beleza, mas o cliente entendendo quanto custa cada coisa, vamos dizer assim, ele dizer, não posso investir numa grande produção, eu tenho um médio porte, sei lá, um pequeno porte, eu posso investir nesse tipo de produção, vamos começar nesse tipo de produção, beleza, mas para ele começar nesse tipo de produção, ele tem que se entender. Primeiro. E fazer o planejamento. Né? Ele tem que se entender, a agência que atende ele tem que entender ele, tem que ter feito um mapeamento do público dele, né? Porque o que adianta
sei lá, de repente o público dele é um público de TV e o que adianta ficar fazendo milhares de coisas para redes sociais. Às vezes acontece isso. E às vezes Né? acontece o contrário. Não adianta ficar dizendo, mas é um mundo de redes sociais e não sei o que, e todo mundo tá lá. Não, nem todo mundo tá lá. Tem públicos que não estão lá. Tem públicos que até estão lá, mas não compram de lá. Né? Então tem que ter esse entendimento. Eu acho que falta esse alinhamento, assim, primeiro. Né? Outra coisa que já é um passo à frente disso, que a gente não chegou nisso aqui ainda, que é a produção de comerciais subjetivos. Mas subjetivos em que sentido? Subjetivo no sentido de que o comercial, ele não quer vender o produto, tipo, tem que mostrar o produto porque eu tô vendendo, tem que mostrar a logo do negócio, tá? Tem que mostrar o nome da marca que eu tô vendendo. Não, aqueles comerciais você já viu que às vezes não diz nada, que faz só... Aqueles comerciais é para criar um sentimento daquilo. Já é um outro processo da marca que ela não quer vender o produto diretamente, porque ela entende que ela precisa vender uma cultura para que as pessoas gostem de estar inclusas dentro daquela cultura. E aí já vem aqueles comerciais mais de estilo de vida, eu tô aqui tomando meu café e não sei o que, e a gente sabe que o café São Brás, sei lá, paga nós café São Brás. Aí, é melhor Ouro Verde, né? Pode ser Ouro Verde. E, entendeu? Então isso já é outra etapa que dá pra chegar, mas aí só dá pra chegar nessa outra etapa quando essa base estiver bem concluída, e que eu acho que falta ainda. No mercado da gente. No mercado em geral. Porque também tem clientes que querem pular essas etapas. Sim. Justamente por conta desse negócio de, mas porque eu quero que meu conteúdo as pessoas assistam e façam uau. Aí o cara vai, não, eu tô aqui. Aí eu quero chegar aqui, dar esse salto enorme. E às vezes tem uma galera que não foi direcionada a aprender isso, por qualquer motivo que seja. Muitas vezes é porque não teve um acompanhamento, às vezes, de gestão de negócios antes, não teve um acompanhamento de gestão de marketing antes e tal. É toda uma série de fatores que não é a gente dizendo, tipo, hoje tem as empresas são ruins, ou o cara da empresa não entende nada e ele não é limitado. Não é isso. É que hoje a gente vê essa tendência, assim, a parte negativa que a gente vê hoje a gente vê essa tendência a fazer a produção de conteúdos para o lado da gente, né? Especificamente, a produção de conteúdos em vídeo de uma maneira um pouco mais atropelada, sem respeitar esse passo a passo que a gente está falando, que interfere em todas as outras etapas do planejamento de marketing. A gente tem visto essa tendência. Tem empresas que conseguem fazer isso direitinho e elas têm resultados muito bons. A gente atendeu um cliente ano passado que ele fazia TV, fazia rádio, fazia redes sociais. Aí ele fez uma campanha de aniversário e ele chegou muito feliz pra gente, que eu fico assim, muito satisfeito mesmo quando alguém chega pra mim e diz isso. Ele diz, a gente vendeu todo o estoque com a campanha aí. Eu disse, graças a Deus. Porque, assim, eu fiz parte disso. Sim. Não fui eu que provoquei, não foi a Vertigo que fez o cabo vender, né? Não, a gente contribuiu porque tinha um planejamento de marketing para aquilo, porque teve o conteúdo que foi para TV, teve conteúdo que foi para rádio e teve conteúdos integrados que foram para redes sociais. Dentro do contexto dele fazia sentido. Dentro do contexto dele fazia sentido. Os caras souberam planejar. E os caras conseguiram vender todo o estoque. E aí depois ele me disse, o pessoal da agência me disse assim, olha, e é massa porque esse cliente tem uma penetração muito forte no público de TV, porque a galera assiste muito, naquele horário ali de meio-dia, de 1 hora e tal. Aí foi muito massa, porque a gente recebeu respostas muito positivas, não sei o que. Isso é muito bom. Aí isso é muito bom, porque não é a gente que está fazendo, não, isso. No final das contas, é o cliente que se entendeu e é a agência que também soube pegar esse entendimento do cliente e botar no planejamento. Foi massa. E a gente tá ali produzindo. No final das contas, a gente é uma parte só. A gente é uma engrenagem ali para fazer o negócio dar certo. Daí fundamental o monitoramento, né? Não é só deixar entregar, tem que fazer o acompanhamento para saber se está dando certo, né? E fazer o ajuste. Aí já que você falou dessa questão da campanha, e aí a gente saindo um pouquinho de publicidade, mas ficando lógico em marketing ainda. Quando às vezes é necessário fazer o que eu vou chamar aqui de vídeo institucional, né? Então a empresa está comemorando 10 anos e aí, vou fazer um vídeo contando a minha história, né? Tem vários formatos. É um formato também que segundo o que vocês relataram aí, está dentro dessa tendência de aumento, ou o pessoal ainda não conhece, não investe e não está nem aí? Não, a gente faz muita coisa no institucional, inclusive. Eu acho que é o seguinte, tipo, o institucional, o vídeo institucional hoje,
é aquele texto que tinha quando o pessoal abria os sites das pessoas e tinha explicando o que é isso aqui. Qual é a história disso, sabe? Então, tipo, o vídeo institucional acho que é um dos primeiros passos da vida em vídeo daquela empresa, sabe? Tipo, dela se apresentar para as pessoas quem ela é, o que ela vende, ou o que ela representa, para que a partir dali se crie uma história, sabe? Tipo, é o início da história daquela empresa em formato de vídeo. Então eu acho que tem surgido muitos institucionais porque essas empresas estão começando essa vida delas agora, sabe? Tipo, em formato, né, dentro dessas outras plataformas, e elas precisam se apresentar. Todo mundo precisa do seu cartão de visitas, né? Principalmente a empresa. Então, os vídeos institucionais são feitos para isso. E quando se vem em formato, sei lá, vai comemorar um aniversário, vai comemorar uma situação específica, é uma forma de você atualizar esse cartão, né? Atualizar essa identidade, né? Por isso que tipo se posicionar. Por isso que empresas ficam fazendo vídeos institucionais de tempos em tempos. Mas às vezes uma empresa que ela tem porque é importante a empresa ter uma constância depois disso, né? Porque você se apresenta e depois as pessoas vão começar a lhe conhecer com o que você vai apresentando. E o que essas empresas, as multinacionais, fazem? Elas se apresentam, continuam mostrando conteúdo, né? Mas elas trazem esse institucional para dentro. Então elas começam a fazer as produções institucionais para os funcionários. Conteúdo de endomarca. Exato. Então, tipo, se tem esse mercado, tipo, essas grandes empresas, elas fazem 2 braços de audiovisual hoje em dia. Elas fazem um audiovisual para as pessoas que estão fora da empresa e um audiovisual para as pessoas que estão internas da empresa. Que aí é outro tipo de linguagem, é outro foco, né? Mas também é um mercado também que é muito forte, assim, porque elas precisam muito, elas economizam tempo e dinheiro. Por exemplo, a gente já pegou empresas que precisavam fazer, tipo, tanto explicando a história da empresa para os novos funcionários, para os funcionários já assim incluídos na cultura da empresa, entendam de onde vem a empresa, até onde a empresa quer chegar e tal, até de treinamentos específicos que não precisa botar uma pessoa, para tirar uma pessoa da função dela para treinar um novo funcionário, e aquele funcionário vai estar sendo treinado ali pelo vídeo. Entendeu? Dentro da plataforma da empresa. Essa empresa especificamente, ela tem realmente um aplicativo de gestão de equipes em que o cara vai lá, aí tem uma parte que é de acesso a esses conteúdos internos. Aí esses conteúdos internos tem conteúdo testemunhal com as pessoas dizendo, eu amo trabalhar aqui. Aí tem também conteúdo dizendo, não, para você fazer isso, você pode procurar o departamento tal e fazer não sei o que. Aí são conteúdos que veio, não vão nem para rede social, não vão para TV, mas eles trabalham essa linguagem com o público que atua na empresa, com os próprios colaboradores, e faz o quê? Estimula essa cultura, a cultura da convivência, né? da comunidade daquela empresa. Isso é muito bom. Porque se há um entendimento dentro dessas empresas grandes que o vídeo economiza tempo, e tempo é dinheiro. Né? E tempo é dinheiro. Eu vou investir, sei lá, vamos dizer, externamente, né, para as pessoas. Eu prefiro que as pessoas, quanto mais pessoas vejam esse vídeo, sei lá, ele faz um cálculo, eu vou investir 3 milhões, mas isso vai me retornar X. É um entendimento muito claro para quem está investindo. E de repente pro pessoal daqui não está tendo esse cálculo, entendeu? Que é falta esse cálculo, falta esse entendimento de gestão, e aí tipo se joga a responsabilidade para a agência de marketing, se joga a responsabilidade para a gente,
Mas falta esse entendimento de gestão. Tem que vir lá. E eu até entendo que, por exemplo, quando é uma campanha de lançamento, eita, vendi o estoque todo, massa, deu certo, né? Mas numa campanha dessa, não é que aí é o quê? É de orientação. Tem que ter um monitoramento para ver se, tá tendo, não diminuiu o índice de falha, não é? Então tem que ter um controle que a gente sabe tem que que ter nem toda empresa, todo né? um sistema já pronto para conter aqueles erros e melhorá-los, né? Tipo, mas isso funciona para o externo também. Tipo, a empresa precisa ter o controle sobre isso. Aí quem tem a responsabilidade sobre isso? Eu acho que tipo, tem que ter. A empresa tem que ter noção dos números que ela consegue tirar das agências, né? Tipo, eu vou investir X, mas eu quero que você me entregue isso aqui. Né? Tipo, sim, sei lá, o número de quem impulsiona, né? Tipo, vamos impulsionar para 20 mil pessoas, geralmente é o quê? 5%, né? Eu nem sei, velho. A base é um negócio assim. Vou me meter nessa parte. Enfim, mas vamos dizer que é isso, né? Vamos dizer, se eu investir 20 mil, eu quero 5 mil visualizações, né? Que tem aqui esse conteúdo. E a partir disso, isso é dado. Você tem que saber trabalhar com os números. Para aí você joga para a gestão e a gestão joga de volta e fica nisso até você se alinhar. Claro que comunicação não é feito de um dia para o outro. Tipo, eu chego, não tenho nenhuma comunicação hoje, chego amanhã e eu vou dizer, Cláudio Rosângela, eu vou lhe dar aqui 1 milhão e eu quero que amanhã minha marca esteja bombando nível Coca-Cola. Que faz uns 200 anos que está trabalhando em comunicação. E não é assim. Tem que ter um alinhamento entre os dois, tem que ter um planejamento de curto e longo prazo, né? E um investimento. Simples. Agora eu vou falar um pouco sobre a Vertigo, né? Sobre a Vertigo. E assim, vocês são colegas de faculdade, foram colegas de faculdade, passaram por um processo de seleção e foram contemplados com uma incubação lá no Armazém da Criatividade, né? Mas tudo isso precisou de um planejamento, né? E focar também no negócio. Como é que eu queria que você falasse um pouco sobre isso? Tem uma coisa muito massa assim que eu levo pra mim, particularmente, e tento colocar na empresa, que é o seguinte. Quando a gente começou o projeto da Vertigo, no Mind the Bees, foi tudo muito bonitinho. Foi toda aquela coisa ideal. Então, nós vamos participar de um projeto de incubação, de mentoria, Sebrae, Porto Digital, Armazém da Criatividade, Uau! Só que teve o seguinte, a gente foi, na minha visão, com a mentalidade toda errada. Eu acho que é por isso que hoje, quando eu vou falar sobre o audiovisual, eu não falo da parte técnica. Porque eu acho que a parte técnica, ela vai para a equipe que vai produzir lá. Eu não tenho que explicar para o cliente, olha, porque esse vídeo aqui, a resolução é tal, não sei o quê. Não, eu não tenho que explicar isso para o cliente. Eu tenho que explicar o que é que aquilo representa. Agora, por quê? Porque no passado, foi o que aconteceu. A gente foi muito empolgado, dizendo, a gente vai ser uma produtora de vídeo, não sei o quê, vamos fazer isso e tal, não sei o quê. Só que a gente foi sem noção nenhuma sobre gestão. E também a gente se atropelou um pouco, porque assim, no processo do Armazém da Criatividade, a gente viu conceitos muito bons, mas que eram conceitos muito voltados mais para empresas de tecnologia, ou de economia, que assim, a gente está mais para a economia criativa, né? E a gente viu muita coisa que era muito voltado mais para empresas que escalavam bem maior do que uma empresa que presta serviço, como a nossa, né? De economia criativa, de produção de conteúdo mesmo. Porque, tipo, a gente não está vendendo uma plataforma para fazer o seu próprio vídeo em 5 segundos, né? Apertando um botão. A gente vende o quê? Produção de conteúdo, né? Com planejamento, aquela coisa toda que a gente falou aqui. Então, o que aconteceu? A gente, no comecinho, a gente meio que estava tentando se encontrar. E a gente levou um tempinho para poder se encontrar de fato, que é essa coisa que eu falo, de tipo, a empresa ela tem que se encontrar, ela tem que saber qual é a voz dela. A gente demorou para fazer isso. Tanto é que, pronto, no projeto a gente foi muito verde quando a gente entrou no Mind the Biz. A gente começou com 5 pessoas. Era um inferno, era um caos. Porque era 5 pessoas, cada uma mentalidade diferente, um pensamento diferente, uma visão do que queria daqui a 5 anos e tal. Tudo imaturo, né? E tudo imaturo, que tinha acabado de sair das suas experiências de trabalho, que tinham seus estresses, e aí cada um com uma carga diferente lá para tentar evoluir. E tipo, a gente passou pelo processo de mentoria, teve muita ajuda e tal, que foi fazendo a gente amadurecer. E o primeiro ponto que a gente percebeu é tipo, pelo menos no caso da gente, não adiantava ter 5 pessoas.
tinha que ter gente que realmente tivesse alinhados uns com os outros para não ter discussão, não ter estresse, uma amizade não acabar sendo impactada negativamente por conta de decisões de negócio, enfim. Aí, por exemplo, começou com 5 e hoje somos 2. Mas foi por quê? Foi uma evolução em que a gente percebeu que era melhor ter 2 pessoas. Mas enfim, no Mind the Biz, o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu noções de gestão, a gente aprendeu noções de economia criativa, do que é que a gente poderia apresentar como produtos criativos, como infoprodutos que não fossem só produção de rádio e TV. E aí por isso que a gente investiu, por exemplo, em transmissão ao vivo, em conteúdos animados, para, por exemplo, empresas de tecnologia. Hoje a gente atende muita empresa de tecnologia que precisa de quê? Vídeo tutorial explicando como é que funciona um aplicativo. E aí a gente faz de que forma? Com vídeos animados em 2D, com vídeo cartelado. Isso é massa. A gente explorou esse nicho. Transmissões ao vivo. A gente faz transmissões ao vivo para eventos, para live shops, né, de venda de produtos, para shows. A gente já fez transmissão ao vivo de partida de futebol. E a transmissão ao vivo de congresso. E transmissão ao vivo é uma coisa que já existia na TV, já existia no rádio. Mas o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu como utilizar isso para as redes sociais e como oferecer isso como negócio. O Mind the Biz ele foi importante para a gente muito nesse sentido, de como a gente entender como repaginar ou reestruturar produtos de comunicação para falar a linguagem de internet. Isso para nós foi muito positivo. O que a gente precisou depois? A gente precisou ter mais cabeça de gestão de negócio, que a gente acabou não tendo, né, nesse período, porque a gente ainda era muito imaturo e foi pegando isso depois. Graças a Deus a empresa sobreviveu durante 2 anos. Sobreviveu durante 2 anos, então o negócio ia andar, né? Porque não tem essa média aí, que a maioria das empresas morre com 2 anos. Aí a gente não morreu, ficamos vivos. Aí a gente foi crescendo, sobreviveu ainda a uma pandemia, massa demais. Aí a gente foi pegando mais essa ideia de gestão. Só que aos trancos e barrancos, como é com qualquer empreendedor brasileiro que vai aprendendo na raça. Mas aí a gente, por exemplo, teve ainda a mentoria do Ali pelo Sebrae. Aí a do Sebrae também nos ajudou muito a ter uma visão mais de gestão de negócio, que eu levo também para o atendimento aos clientes. É o que eu acho que é o mais importante, que eu passo primeiro tanto para cliente quanto para os profissionais criativos, que são as agências que fazem aquele trabalho de intermediação, né, com o cliente. Muitas vezes tem que saber gerir aquele projeto daquela campanha. Tem que ficar tudo bem alinhadinho e tal, para não ter, para minimizar problemas de falhas, de problemas de linguagem, de público, de resultados de campanha. Se tá alinhadinho, vai ficar minimizado. E depois ninguém vai ficar dizendo, mas eu não sabia, mas não sei o que, você não me disse isso, porque é o problema da falta de comunicação, que é outra coisa que que eu aprendi muito nessas mentorias, tanto do Mind the Biz quanto do Ali. A gente precisa ter uma comunicação boa com todo mundo. O cliente precisa entender o que a gente é. A gente é uma produtora de vídeos focada em video marketing. A agência precisa entender o que é que a gente faz, até onde a gente vai. A gente precisa entender também o que é que a agência está responsável por fazer, para a gente não cobrar da agência uma coisa que para eles é inviável, porque eles já estão com uma própria bronca deles lá resolvendo com o cliente. E a gente precisa entender esses processos e os processos se alinharem para que a produção saia da melhor maneira possível, independente da plataforma, se é conteúdo para internet ou se é conteúdo para TV, rádio, etc. Eu acho que, assim, o Armazém, ele foi ele é uma porta de entrada não só para empresas de tecnologia, mas para empresas de economia criativa que querem apresentar produtos diferentes no mercado, mas depois elas precisam ter uma visão mais aprofundada de gestão de negócio. Por quê? Porque o Mind the Biz ele é uma mentoria que é curta, não é a incubação de Recife. Então quando você para, você precisa continuar aprendendo. Até hoje, tem muita coisa que eu não sei de gestão. Porque eu sou jornalista e depois eu migrei para a produção audiovisual publicitária. Então eu estou sempre aprendendo coisa nova. Renan também. Então a gente precisa estar focado em aprender. E quanto mais a gente aprende de gestão, mais a gente consegue entender as pessoas com quem a gente precisa lidar todos os dias. Porque assim, o Mind the Biz é meio que um empurrãozinho para você continuar. Para você, dali... começar a caminhar, né? Mas muitas pessoas às vezes entram nessas incubações e nesses processos achando que tudo vai ser resolvido ali, você vai ter todas as experiências necessárias para desenvolver uma empresa dali, e não é assim,
né? Muita coisa do processo de construir uma marca, uma empresa, vem do próprio processo, da vivência, dos problemas que são sanados do dia a dia, né? Muita coisa não está na literatura, você vai pegar um livro para estudar aquilo, quando às vezes você nem entende que vai surgir aquele tipo de problema e você se vê tendo que resolver aquele problema, você ou aprende ou você é destruído pelo aquele problema, né? Eu acho que foi assim que a gente meio que se desenvolveu, assim, dentro disso, né? No meu caso, Johnny fica muito na parte da parte de gestão e atendimento com o cliente. No meu caso é mais o conteúdo em si, né? A produção de vamos lá, vamos gravar e tal. E no meu caso, eu vi que a gente tinha que ter também um braço da empresa que fosse... tivesse a necessidade de sempre estar evoluindo no termo intelectual, sabe? Tipo, porque o que acontece? Existem as empresas que copiam as tendências, existem as empresas que mantêm as tendências, que sempre estão mudando, né? E eu acho que a diferença entre essas duas empresas é você estar sempre buscando conhecimento, né? Você sempre vai estar um passo à frente. Tipo, o lance que a gente tava falando de... A gente já fazia produção de lives e cartelados antes de precisar fazer produção de lives e Na cartelados. pandemia. E isso fez um diferencial, entendeu? Então tem muitas coisas que devem ser feitas no offline da gente que faz com que a gente mantenha essa posição, né? E são necessários, né? Tipo, tá próximo de quem está educando as novas gerações que vão trabalhar dentro do audiovisual. A gente tem parcerias com Rosângela aí, com a escola. Com a Federal, que a gente abre a Federal para ir lá dar aulas, fazer projetos e tal, dentro do audiovisual. Tem todo o lance de a gente sempre estar se reciclando dentro do mercado, buscando tendências de fora e com o que está rolando lá fora. Então, isso é importante para a gente juntar com a nossa gestão e sempre estar com esse passo na frente, assim. E aprender, né? Junto. Porque pode até ser que não funcione, mas a gente pelo menos está preparado. Está preparado pro pior, assim, né? Pro lance de... Aconteceu a pandemia, a gente tinha caixa dentro. Por quê? Porque a gente tinha caixa para se manter. Porque a gente tá aprendendo mais de business. Entendeu? E é esse tipo de coisa, assim. Eu acho que às vezes a gente se prende muito ao lance de a gente tem que trabalhar, tem que buscar cliente, tem que não sei o que. E às vezes a gente não para muito para parar, sentar, pensar, se ver como estudar, cliente, né? Se ver como refletir. cliente, Eu mesmo, Renan sabe, eu sou muito autocrítico, só que eu sou o autocrítico que beira a autossabotagem, porque eu fico, eu não sei, eu acho que eu não sei fazer isso não, bicho, eu não sei se eu dou conta disso. Tem um não. doido que empurre, né? E o Renan me empurra muito. É até o lance de por exemplo, a gente estudar, saber, tipo, dar o diagnóstico que precisa ser feito ali, naquele momento, né? Tipo, o cliente chegar, eu preciso disso, sei lá, uma missão impossível, assim, sei lá, tipo, eu preciso de um negócio que gire, não sei o que, e a gente consiga ter a solução daquilo. Nem que a gente não tenha feito aquilo, mas a gente entenda que, com tal equipamento você consegue fazer isso, vai ser dessa forma. Tal, isso, que a gente aprende muito também, às vezes, com as coisas que não dão certo. Com as coisas que não foram. Tipo, a gente às vezes monta projeto de orçamento, passa tudo bonitinho e tal, mas chega pro cliente, chega pra gente e diz, bicho, tá fora totalmente da realidade. Eu acho massa quando a pessoa é transparente, assim, diz, a gente não tem como fazer isso, a gente tem como fazer outra coisa. Beleza, que é o que a gente tava conversando aqui. Só que aí eu fico com aquela ideia guardada, disso, eita, bicho, uma parada massa que dá pra gente fazer quando tiver a oportunidade. E também a gente aprende quando dá totalmente errado, porque a gente tem produções que deram errado por diferentes fatores, falhas às vezes nossas, falhas às vezes da agência, do cliente, enfim. São aquelas coisas que eu digo, de ciclo vicioso, de bola de neve, que vai dando merda, e aí dá merda pra todo mundo no geral, no final das contas. Que aí não adianta a gente ficar remoendo. Sim. Antigamente eu tinha uma visão mais de ficar remoendo, mas pô, o bicho deu errado, não sei. Aí eu que fico no pé dele assim, porque assim, uma questão de vivência, a gente tende mais ao erro do que ao acerto. Todo mundo. Então a gente
estuda, a gente se especializa aquilo pra gente não errar. Mas a tendência é o erro. Então, às vezes, uma coisinha, uma pessoa que tá fora do eixo ali, ela destrói tudo, sabe? Tipo, ela induz todo mundo ao erro. Isso é normal. Então, errar é normal. O lance é aprender com aquele erro. Tipo, passou, errou. Não vai, o lance é não cometer mais esse erro. E é isso. Que é uma coisa que a gente tem feito nos últimos anos. Tipo, a gente pega, bicho, nessa produção, isso aqui não deu certo por conta desse fator aqui. Vamos se precaver nas próximas produções e fazer diferente para não ter treta, tal. E a gente tem conseguido sanar essas questões, porque é tipo uma cultura nossa interna mesmo, da gente tentar se trabalhar, porque é feito isso. A gente tem muito mais, na minha profissão, na minha pequena carreira de jornalista, eu errei muito mais do que eu acertei. Eu fiz muito mais besteira do que coisas legais, assim, que eu me orgulho realmente, assim, mas tipo, eu pelo menos aprendi com essas coisas. Eu sei que hoje eu tenho uma mentalidade que não é igual de quando eu tava saindo da faculdade e tal. Não, esse lance assim, a gente sempre que a gente termina um trabalho, a gente meio que faz uma reflexão sobre aquele trabalho. Mesmo assim, tipo, o cliente aprovou, deu tudo certo, mas a gente sempre critica assim, tipo, o trabalho pra ver o que a gente poderia melhorar, o que é que pode ser melhorado, porque até pra gente passar nas próximos vídeos, nos próximos orçamentos, pra dizer, precisa ter isso, entendeu? Pra gente entregar, porque eu vejo o seguinte, a gente entrega um produto pra uma pessoa, aquele produto é daquela pessoa, mas é da gente também. Sim. Inclusive, é da gente também. Até mesmo no audiovisual publicitário, na verdade, a gente está concedendo o direito autoral da produção criativa que a gente fez para o cliente. É da gente. No final das contas, é da gente. Então não pode pensar assim como, vou entregar qualquer coisa, vou pegar qualquer orçamento. Porque no final é o seu portfólio que tá ali. E a gente que é de comunicação depende de portfólio. É verdade. Né? A gente sabe disso. Bom demais, minha gente, ter vocês Tinha aqui. papo aqui para uma eternidade. Espero que tenha servido aí, que a gente tenha contribuído um pouco. Foi maravilhoso. A gente fala demais também. Foi maravilhoso. Mas é bom porque a gente situou um pouquinho, né, sobre produção audiovisual, não é? Pare com esse negócio de, tem um sobrinho que sabe fazer, né? A gente viu aqui com o pessoal da Vertigo que tem toda uma estratégia, né? Tudo é pensado, desde a cor que é utilizada, né? Isso. Ao movimento de câmera, como o Zovica falou. Então, vamos contratar profissionais. Na hora de comprar uma marca, na hora de ir para um restaurante, vai para um restaurante de marca, né? Vai comprar uma marca assim que já tem renome, tem história. Na hora de contratar, aí, seu serviço, coloca a sua empresa na mão de gente que não tem experiência, né? Então, não brincar com comunicação, né? Não brinca. Isso. Não brincar com comunicação. Essa fala é boa, viu? Fazer depois um card teu aí com uma aspazinha lá, não brinquem com comunicação. Hoje a gente conversou com Renan Zovica, Johnny Pequeno, da Vertigo, produtora que está aí em Caruaru. Contrate os meninos para fazer seu material. Vídeo marketing, né? Mas vídeo marketing, né? Que não é só publicidade, não é só institucional. Não é isso, Krau? É isso, a gente fica por aqui. Logo mais, tem mais Podstaff, que é o podcast da Staff Comunicação. Até a próxima. Obrigado.